Salve madridista, aqui quem tá falando é o Cadu, em mais um podcast madridista, tudo certo? Esse é um podcast das páginas Escritório Madridista e Máfia Merengue. Hoje eu tô com meus amigos Pacheco, Matheus e Pedro. E aí galera, tudo tranquilo? Fala galera, tranquilo, aqui quem tá falando é o Pedro, boa noite, boa tarde, bom dia aí, tamo junto em mais um podcast, espero que vocês gostem, vamos que vamos. Fala galera, aqui é o Matheus, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo saudável e vamos lá para mais um episódio. Fala galera, aqui é o Pacheco, prazer estar aqui com vocês novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos para mais um episódio. Então galera, nesse podcast de hoje nós vamos falar sobre os próximos confrontos do Real Madrid, que teremos Eibar no dia 3, que é sábado, aí na terça-feira já o confronto de Champions contra o Liverpool e depois um confronto contra o Barcelona no outro sábado daí. Os jogos, o único jogo de manhã é contra o Eibar e os próximos jogos tudo à tarde. Então eu queria ver com vocês quais são as expectativas para vocês dos jogos. Sabemos que contra o Eibar é o jogo mais fácil, né, do nosso calendário nesses próximos 3 jogos. Eu queria ver o que vocês acham desses confrontos e o que a gente pode levantar a partir daí. Eu posso falar, também concordo, acho que tem tudo para ser um adversário muito fácil. O Eibar não ganha 10 rodadas e não ganhou esse ano ainda, exatamente, não ganhou ainda em 2021, não é possível que vai ganhar até ganhou na verdade, na Copa do Rei, mas em La Liga a última vitória deles foi dia 3 de janeiro exatamente, contra o Granada, que é outro time lá de baixo, mas só empatou e sofreu derrotas esse ano. Não é possível que eles vão ter uma recuperação contra o Real Madrid. A ver, né? Porque a gente vai ter jogadores voltando das seleções, já tem o Kroos que tá lesionado, mas tem um Carvajal que volta também. Vamos ver. E visando que provavelmente podemos poupar jogadores para o jogo contra o Liverpool, né? Então, nos últimos jogos contra times fracos, nós deixamos a desejar. A gente teve dificuldades de criação, que já é um problema já que está há bastante tempo permeando o sistema tático do Zidane. Então, eu não acredito na derrota, mas não acredito que o Real Madrid tenha vida fácil para ganhar, assim. Apesar de que a vitória é o que importa, né? Porque a classificação não tá muito favorável para nós. Estamos a 2 pontos atrás 2 pontos atrás do Barcelona e 6 do Atlético. Então, só a vitória importa, não tem outra questão. Cara, eu concordo também. Eu acho que o Real Madrid tem tudo para ganhar. Esse ponto que o Pacheco falou é um ponto importante, mas de certa forma é um ponto que me preocupa também, esse fato de não vencer 10 partidas na La Liga e tal. Assim, claro que o Real Madrid é franco favorito, mas essa sequência negativa de 10 partidas sem vitória, confesso que dá um pouquinho de medo. Os caras já sempre entram para ganhar do Real Madrid, né? Esses times, é um título para eles, é um título à parte ganhar do Real, ainda mais nessa sequência, eles vão entrar bem motivados. Eu sou suspeito para falar porque no começo da temporada o Real Madrid teve uma sequência parecida. Eu não lembro contra quem foi o adversário na época, mas eu lembro que era um adversário fraco no espanhol e após isso o Real Madrid pegaria a Inter e o Borussia Mönchengladbach e acabou que o Real Madrid tropeçou logo no primeiro jogo contra o time mais fraco, então eu sou suspeito a cravar uma vitória ou algo do tipo. Tanto é que os jogadores vão voltar de data FIFA, não sei como vão estar, as condições físicas vão pesar. Zidane provavelmente vai mesclar o time para não perder ninguém para o jogo contra o Liverpool, então eu não me surpreenderia com o empate. Vendo isso que o Matheus falou, o Real Madrid perde para o Cádiz em casa e depois perde para o Shakhtar Donetsk no jogo de Champions mas ganha do Barcelona. E depois outro jogo que o Real Madrid perde para um clube pequeno vai ser contra o Alavés, que a gente ganha da Inter, perde para o Alavés, perde para o Shakhtar e depois ganha do Sevilha. Então, um retrospecto... Esses jogos é como o Pedro falou, eles dão a vida para ganhar do Real Madrid, e o Real Madrid, em dado momento da partida, parece que já está focado no jogo seguinte contra o Liverpool, o que é um erro, e acaba esquecendo dos 3 pontos e tropeça. É algo recorrente no time, podemos dizer assim, tropeçar contra pequenas, quando se espera uma vitória. Cara, sabe uma situação que eu reparo às vezes nesses jogos contra esses times pequenos? Na maioria das vezes o Real Madrid acaba ganhando, é fato.
Mas, sei lá, eu tenho a impressão que o Real Madrid meio que acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento, sabe? E fica meio que relaxado na partida. Você vê que tem muitos jogos que foi tipo 0-0, 0-0, os caras jogando só no contra-ataque, o Real Madrid tocando a bola e tal. O Real Madrid vai e faz um gol, sei lá, aos 30 do segundo tempo, aos 35, mais pro final do jogo. Cara, isso me dá uma agonia, porque os caras só jogam no contra-ataque, só jogam no contra-ataque. E, tipo assim, é toda hora uma chance dos caras. Tipo assim, eu fico, caralho, o Real Madrid vai tomar um gol a qualquer momento aí. É muito bizarro sempre esses jogos contra esses times menores. Cara, dá muito nervoso, de verdade. Exatamente, a gente perde pro Alavés nessa brincadeira aí de achar que o jogo já tá encaminhado e toma pro Alavés. São Cara, duas coisas, né? Às vezes o Real Madrid sai perdendo, de cara já toma um gol desses times, aí tem que correr o dobro para remontar. E às vezes faz o primeiro gol, como foi contra o Celta de Vigo, e esquece, né? Abdica de atacar, correndo o risco a qualquer momento de tomar um empate, como aconteceu contra o Celta de Vigo. Exatamente. Não, exato, cara. Essa é outra situação muito bizarra. Desculpa até te interromper. Mas, cara, é muito bizarro isso. Tipo, o Real Madrid às vezes sai perdendo assim. E é sempre uma dessas duas posturas. Ou ficar tranquilão, achando que vai ganhar o jogo a qualquer momento, ou sai perdendo e fica num desespero, meu irmão. Se matando o jogo inteiro pra virar, pra empatar, sei lá. E às vezes não consegue, cara. Às vezes não consegue e acaba cedendo um empate de bobeira, assim. Porque entrou completamente desligado na partida ou algo do tipo. É muito bizarro. É muito bizarro mesmo. Eu quero saber de vocês, vocês são a favor de entrar com time reserva ou misto no jogo contra o Eibar para poupar contra o Liverpool? Eu confesso que sou a favor de entrar com um time completamente reserva. Botar Lunin, botar os caras, botar o Schuster a jogar, botar o Arribas, dar uma chance pro Mariano de jogar praticamente 90 minutos. Eu vou te falar, assim, entrar com time reserva, eu acho que não. Mas também não entrar com força máxima, assim. Entrar com time reserva, eu acho que pode soar muito como uma soberba, assim, entendeu? E, cara, esses times, é o que a gente falou, eles dão a vida contra o Real Madrid. O Real Madrid entrar com time reserva, cara, é mais um prato cheio, você imagina. Os caras vão jogar contra o Real Madrid antes de um confronto importantíssimo na Champions League. Os caras 10 partidas sem ganhar. O Real Madrid vai com time reserva? Meu irmão, só falta o Real Madrid oferecer... Só falta o Real Madrid oferecer um bicho pros caras. Esse é um jogo bom pro Odegaard entrar, hein? Começar, hein? Ops. Não. Aqui, né? Que pena. Outra coisa, sabe quem é que vai entrar nesse jogo? Provavelmente vai ser titular? Asensio. Certo? Cruzes. Certo que o Asensio vai ser titular, que vai ser o jogo que o Zidane vai querer recuperar ele de vez, né? Porque se ele fizer um gol no... Não vai fazer. Eu cravo aqui que não faz. Matheus. Eu dou R$10 para vocês, cada um de vocês, que ele não faz. E aí, o teu garoto prodígio, é titular ou não? Eu acho que merece ser titular. Num jogo como esse, que o Madrid vai com um time misto, eu acho que ele merece uma chance. Por que não? Beleza. Nesse jogo, ok ele ser titular, mas... Não, foi o que eu falei. Nesse jogo, assim, com o time misto, ele merece uma opção. Será que o Rodrigo vai titular nesse jogo também? Cara, o Rodrigo tá pronto, já se recuperou da lesão. Não é possível que esse cara esteja recuperando da lesão ainda, porque postar filmezinho no Instagram, ele tá postando a dar com pau, né? Sempre em carrinho, roupinha, não sei o quê. Tá na hora de... Mas ele voltou já, ele entrou na Champions. Foi bem. Mas tu entrar e tu começar a titular são diferentes, né? O Asensio jogou titular, depois que voltou da lesão, nunca fez nada. Aí entra no final de todos os jogos e faz gol. Então, é um jogo que a gente não sabe como que o Zidane vai armar, né? Se ele vai colocar o time em reserva, titular. É bem provável, né? É bem provável que ele vai... Porque, assim, o que aconteceu no início da La Liga é que o Zidane estava subestimando mesmo os adversários, estava escalando de qualquer jeito, fazendo um monte de teste, porque ele achava que ia ganhar fácil. Eu acho que ele vai fazer isso contra o Eibar. Mas, assim, uma das vantagens também é que dá para fazer 5 alterações. Então, ele pode formar o time de uma forma que não fique extremo, né? Nem o time titular, força máxima, nem um reserva total. E aí, durante o jogo, se ele tiver sabedoria, o time também colaborar de fazer o resultado no primeiro tempo, ele consegue dar um segundo tempo de descanso para uma galera boa aí. Eu tô vendo os jogadores do Eibar aqui e seguinte, sério, a gente perder pro Eibar com Inui de meio atacante é complicado. Mas é assim, julgar assim. A gente perdeu pro Cádiz, porque né? Na hora. Exato. Então, pronto. Na hora é 11 contra 11, entendeu? Então não adianta
querer jogar assim, porque ganha quem tiver mais vontade e quem impor seu ritmo. Então, não adianta vir com esse papo de inui, perdeu por Cádiz. Não. Quando os caras ganham, os caras fazem por onde ganhar. Não ganham na sorte do Real Madrid. Ganham porque fizeram por onde. Então, o pensamento tem que ser o mesmo. Eu quero entrar depois nesse assunto de pensamento e motivação, mas antes eu quero dar um dado aqui, que o Eibar é o primeiro time da zona de rebaixamento e se ganhar, ele coloca o Elche na zona de rebaixamento e fica a 1 ponto da zona, né? Ele tem um ataque horrível, não faz gol, e é uma das piores defesas do campeonato também. Cara, eu já tava preocupado pra esse jogo. Quanto mais vocês falam, mais eu fico preocupado. Tudo certo pra dar errado. É complicado, é estranho. É estranho. Setor defensivo, então, para esse jogo. Sérgio Ramos provavelmente não joga. Provavelmente. Acredito que vão poupar ele por conta daquele... Acho que ele teve uma entorse no jogo contra o Celta. Então, o Schuster acho que vai jogar. Na seleção também ele não jogou 100%. Eu acho que a zaga vai ser Militão e Nacho. Militão e Nacho. Porque o Varane tá jogando com todas as partidas, tanto no Real quanto na seleção. E o Sérgio Ramos não jogou 90 completos no primeiro jogo da Espanha. Beleza. Lateral, Carvajal, acho que titular nesse jogo para voltar, né? Que ele já tá disponível. E isso, na esquerda, a ideia é essa. Marcelo também na esquerda. Marcelo na esquerda daí, então. Porque o Marcelo já voltou de lesão também, né? Tá disponível, tá treinando com o elenco. Eu acho que isso é jogo pro Marcelo, acho que o Zidane vai com ele, até para poupar o Mendy pro jogo contra o Liverpool. Eu ainda acho que ele vai com o Mendy. Fica essa incógnita, mas eu acredito que ele vá com o Marcelo também, porque o Mendy vem jogando com a seleção francesa também, né? Não, o Mendy é reserva. E ele já fez isso outras vezes. Ele já fez isso de colocar o Marcelo em jogos teoricamente fáceis, adversários mais fracos. Meio campos, Toni Kroos não joga, de jeito nenhum. É dúvida. Não joga, não joga não. Porque eu mesmo acho que ele joga. mesmo que ele esteja recuperado, ele não joga contra o Eibar. Valverde titular. Talvez tá machucado. Verdade, o Valverde tá machucado, já não joga nem contra o Liverpool também, né? Machucou esses dias também na segunda. Então quem é que ficaria trinca de meio campo? Eu não sei se ele vai botar o Casemiro pra jogar, porque o Casemiro, ele é ser humano, né? Ele cansa, ele fadiga, o músculo dele... Mas o Casemiro tá uma semana de folga. De folga assim, sem jogo, né? Mas, e aí? Recuperação não é assim. Casemiro tomou de risco, é o que tem. Eu não... Bom, eu não entraria com o Isco, mas disseram... Não tem outra opção. Quem vai entrar no lugar dele? Se não for o Isco, vai ser quem? Não tem Valverde, não tem Odegaard, não tem... Vai ser quem? Acho que ele mesmo. Então, Asensio, Benzema e Rodrigo? Não acho que ele vai com o Rodrigo titular. Gostaria, mas eu acho que ele vai com o Vinícius. Eu também acho. E o Asensio na direita daí, então? Bem por aí. O Benzema vai jogar porque ele tem o descanso da seleção, né? Porque ele não é convocado. Isto é, se ele não quiser colocar o Vasquez, né? Eu não sei, não dá pra entender a cabeça. Eu acho que o Vasco vai lateral direito. E o Carvajal entra no segundo tempo. O Carvajal ainda... incapaz isso. O Carvajal ainda tá voltando. Acho que o Carvajal só volta contra o Liverpool mesmo. Eu acho que não vale a pena arriscar o Carvajal, não. Da notícia que eu li, a ideia é que ele entre no jogo contra o Eibar para não chegar cru, né, contra o Liverpool. Agora, não é provável que ele entre já no primeiro tempo mesmo, não. Ele deve entrar no segundo e o titular deve ser o Vasquez. Então é o mesmo, praticamente a única coisa de diferente vai ser o setor defensivo mesmo ali, tipo, com a volta do Marcelo, com o Militão de titular, e o Nacho a gente é nosso conhecido, nosso conterrâneo, e eu quero dizer aqui, já vou criticar seguidores que dizem que Nacho não é jogador, eu não sei o que vocês estão fazendo vendo futebol, porque é o nosso jogador mais polivalente. Nacho jogou pra caramba contra a Atalanta, pô. Exato, o cara é absurdo. Eu acho até injusto o Nacho nunca ter sido ficado assim, tipo, ganhado um ar de responsabilidade, assim, sabe? Que nem, tipo, tu pega um Lucas Vasquez da vida. Olha, os caras... Aqui no Brasil a gente não é muito fã dele, mas eu já vi torcedores na Europa amarem ele. Até a torcida do Bayern tá gostando desse suposto interesse do Bayern nele. Então, até acho uma pena com o Nath, porque é um jogador muito importante, já que já fez até volância no nosso time, quando a gente precisou. Acho que ambos, o Nacho e o Lucas Vasquez, a gente tem que valorizar, porque são dois jogadores formados aí na base do clube e que são polivalentes e que são muito bons. Se o Lucas Vasquez não fosse bom, o Bayern não estava querendo contratar. É que o pessoal
Às vezes pega um pouco de birra porque acha que o Zidane insiste muito nele, mas eu até concordo. O Vasquez é muito útil, velho. Ele é muito, muito útil. Não digo para ser titular, obviamente. É um jogador muito útil para você ter no elenco. Resolve muito, tem vez. Agora, virando a chave um pouquinho, queria ver com vocês a questão de motivação do elenco, porque a gente já falou que entrar contra times pequenos é estranho, o Real Madrid geralmente entra acomodado. Cara, eu não consigo imaginar um jogador desmotivado disputando a 6 pontos do líder e não querendo ganhar para se aproximar e ser campeão. Sério, eu fico de cara com isso, eu não consigo entender, eu queria ouvir de vocês. Eu acho que a questão não é nem motivação em si, acho que é falta de atenção e relaxamento em alguns momentos, porque é como até os comentaristas falam, né? Quando você vai enfrentar um Real Madrid, um Barcelona, você já vai com a derrota. Então eu acho que o Real Madrid se senta muito nesse fato de ser superior tecnicamente e em alguns momentos na partida acaba relaxando, entendeu? Eu acho que passa muito por isso. Concordo 100%. Acho que não é nem a motivação. Eu acho que não queria usar essa palavra, mas acho que é soberba mesmo de achar que vai ganhar a qualquer momento. Isso começa pelo treinador, pela forma como ele escala quando vai pegar esses times. Começa por aí. Cara, e além disso, tudo que vocês falaram, que eu concordo também, eu também acho que acaba tendo um pouco de acomodação do elenco. Por exemplo, em algumas posições, por exemplo, Vinícius Júnior hoje. Cara, assim, não tô falando que ele não se esforce, que ele não faça por merecer. Mas hoje ele é titular absoluto e incontestável. Pelo simples fato de não ter alguém para disputar aquela vaga com ele, entendeu? Sei lá, eu acho isso muito bizarro, cara. Eu acho que num time como o Real Madrid, a rotatividade no elenco ser tão baixa, e assim, e é baixa independente da fase, independente dos resultados, independente de qualquer coisa, o time base é aquele ali e não muda por nada, entendeu? Sei lá. Uhum. Acho muito estranho. Quando você pega, por exemplo, os nossos rivais, o Atlético de Madrid, que fez uma contratação do João Félix, né, o João Feliz, um jogador extremamente caro, e deixa ele no banco, o treinador deixa ele no banco e não dá essa moral toda que o Vinícius tem, por exemplo, isso faz com que o jogador entre motivado para mostrar um serviço. No Barcelona é a mesma coisa, o Koeman deixa o Griezmann muitas vezes no banco e problema dele se ele está gostando ou não. E não tô falando isso, tá? Que pronto, agora tem que deixar jogador no banco. Não é isso. Mas isso é só para concordar, né? Trazer um exemplo disso aí que você está dizendo, de não ter opção. A gente não tem opção, faz com que o jogador fique realmente acomodado. Ah, não tem quem colocar, vai ser eu mesmo. Faz sentido? Faz sentido. Faz total sentido. E você vê, por exemplo, Courtois. Pô, quando o Courtois chegou no Real Madrid, havia muito aquele papo, né? Courtois, Navas, não sei o que lá. Então, tipo assim, todo mundo queria ser titular, né? Óbvio. Você vê o Courtois hoje, ele é absoluto, assim. Tem o Lunin, que é um jogador promissor, tá, um bom goleiro. Mas, cara, ele não tem oportunidade. Assim, não tô falando também que é o caso, mas Courtois pode falhar, pode frangar, pode fazer o que for. Pode estar numa fase péssima que ele vai continuar sendo titular. Eu acho isso muito ruim, cara. Isso é ruim pro elenco, assim. O ideal é que haja sempre essa competitividade saudável, que isso é bom e só quem tem a ganhar com isso é o time, cara. Eu acho isso correto, mas discordo no exemplo do goleiro, entendeu? Eu acho que um goleiro você tem que ter um muito bom e um promissor ou mais ou menos, porque quando tinha Navas e Courtois, o próprio pai de Courtois comentou que havia uma rixa entre os dois, entendeu? Eu acho que ter dois caras, exemplo, do mesmo nível, na mesma posição, por mais que seja bom para a torcida, eu acho que não é 100% bom para o elenco, entendeu? Não, eu não tô falando para ter dois do mesmo nível. Ter Navas e Courtois também acho prejudicial, pô. Eu tô falando que não tem competitividade, assim, porque não tem vagas. Sei lá, eu acho isso muito, muito esquisito, porque você vê, você ser um Lunin da vida, pô, qual seria a motivação? Você tá no Real Madrid, beleza, mas você não joga. Normalmente, quando o time tem dois goleiros assim, um joga Liga, o outro joga Copa. No Real Madrid a gente não vê muito isso também, entendeu? Sei lá, eu acho muito estranho. Ele era o goleiro da Copa, só que rodou. Na nossa Copa nós estamos... Era o goleiro da mas Copa. não foi só ele, né? O time não tomou gols por Não, sim, claro. Vamos também não sacrificar estamos culpando o Lunin. Não, ele tá falando no sentido de que ele era o goleiro da Copa. O Lunin, pra mim, foi o que menos errou naquele jogo, contanto que ele defendeu duas que foram bem difíceis, porque
os gols saem de maneiras bem estranhas, né? E além desse fator motivação, a gente tem que falar do fator humano também, que é o fator descanso. Tudo bem que é ótimo ter o Courtois ter todos os jogos, mas a gente está falando do Lunin, que é o melhor goleiro sub-23. Ele é o melhor goleiro sub-23, não tem melhor que ele. E não tem oportunidade. Não tem oportunidade. É um desperdício também de talento. Exatamente, é isso que eu tô falando. Aí você vê, nesse jogo contra o Eibar, por exemplo, um jogo mais tranquilo, Courtois vem jogando direto, teve agora na seleção, o jogo perfeito para botar ele. Tomara que coloque, mas tá arriscado de botar Courtois para jogar. É isso que eu tô falando. Mas falando... só não pode sacrificar de colocar o Lunin, aí o time tomar um gol e também a torcida, que goleiro ruim, que não sei o quê. Não, exato. Né? Tem que saber a hora de colocar. Não pode queimar, não é queimar etapa, né? Mas também não pode pegar o moleque e botar assim no fogo, né? Nessa questão motivacional, eu perguntei pelo simples fato de que a gente falou agora da questão da posição do goleiro. Mas, na minha opinião, o jogador mais motivado, assim, tipo, em que parece que tá inteiro em todos os jogos, tá sempre atento, prestando atenção no jogo, é o Courtois. Eu acho que é o cara que mais vem mostrando futebol na questão, tipo, eu tô na partida e pode confiar em mim. E o Benzema, é claro, mas o Benzema, ele é um caso à parte porque o cara é um absurdo. Mas, de resto, eu acho muito estranho porque tem momentos da partida que tu vê os jogadores muito dispersos. Tipo, até o próprio Toni Kroos e Modric, que são os dois melhores jogadores, meio-campistas da La Liga, parece que em determinados momentos do jogo eles estão tipo, tô jogando. E aí? E o resto? Parece que que a gente fala que lá, o Real Madrid toma um gol para ir atrás do resultado. Mas parece que se não toma o gol, os caras não se atinam pro jogo e temos que ganhar, né? Senão a gente não consegue chegar no resultado. Por isso eu trouxe essa questão. Você tocou no ponto certo, porque é justamente isso que a gente sente do Real Madrid em todos os jogos, seja jogo grande, seja jogo pequeno, a gente não sente que ele entra para ganhar. Me fala aí um jogo que você pensa, poxa, o Real entrou pressionando para ganhar. Não tem, o time não entra com essa postura. Aí eu te pergunto, por que não entra? Aí tá o X da questão. Por que não entra? Na opinião de vocês, por que o Real Madrid não entra para ganhar? Não entra, a gente não percebe essa... Não entra porque o treinador não conversa com eles antes do jogo. Isso não é conjectura. Não tem preleção. Você percebe isso na forma como o time entra. Não tem uma palestra ali, não tem não tem. É tipo assim, entra aí, joguem, façam acontecer. Eu acho que isso passa pela mão do treinador. Sim, eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou agora também, cara. Porque se você for parar pra pensar, qual é o time base do Real Madrid hoje? Tirando Mendy e Vinícius Júnior e Hazard, que são relativamente novos no time, né? Não estão há tanto tempo assim. O time base é Courtois, Carvajal, não sei o que, Varane, Ramos, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema. Cara, todo mundo já ganhou tudo que podia ganhar pelo Real Madrid. Já ganharam Espanhol, já ganharam 3 Champions League, 4 Champions League, Mundial também. Então, assim, às vezes eu acho que tem um pouco disso também, entendeu? Os caras já ganharam tudo. E isso é uma parada que me incomoda um pouco às vezes. Eu acho que às vezes falta no Real Madrid um jogador assim com sede de título, com sede de jogo, com sede de vitória, sei lá. Às vezes eu acho que, tipo assim, que o time tá meio nessa, assim, ganhou, legal. Se não ganhar também, já ganhamos tudo. Sei lá, às vezes eu tenho essa impressão, pode ser coisa da minha cabeça também. Eu concordo com o Pedro nesse sentido, porque eu acho que, pra mim, o problema todo não é Zidane. Eu acho que também os jogadores também têm a sua parcela de culpa. E também é muito por isso que o Pedro falou, tipo, os caras, em certo modo, eles acomodam porque já ganharam tudo, já marcaram a época, entendeu? Não no sentido que eles não querem ganhar mais. Mas, de certo modo, em alguns momentos, os jogadores em si acomodam por isso. Sim, e às vezes é uma parada até involuntária. Até essa questão da falta de revezamento no elenco, essa baixa rotatividade. Você vê, por exemplo, o Real Madrid, na temporada passada, retrasada, se não me engano, com essa questão da pandemia agora, me perdi um pouco, mas tinha Rames, tinha Isco e Valverde na reserva, tendo poucas oportunidades. Aí você vê, por exemplo, o Rames ficou mofando no banco e foi embora. O Isco tá mofando no banco também. É bizarro. Então, mas é esse que é o ponto. Passa na mão do treinador, sim, porque o treinador ele tem que saber, inclusive, ler. Poxa, esse cara não vai estar 100% motivado aqui para jogar contra o Eibar.
Quais são os Com jogadores que eu certeza. tenho promissores? Quais são os jogadores que eu tenho no banco que, se eu colocar, eles vão mostrar serviço? Aí você olha para o banco, não tem, porque esses jogadores que estariam à disposição, você dispensou, eles estão em outro clube, né? E essa questão de, porque o jogador ganhou tudo, eu não acho que isso também é uma justificativa 100% plausível, porque você vê o PSG entrando e ganhando no francês, você vê o Bayern entrando e goleando na Bundesliga. Então, você vê o City, né, entrando e goleando todo mundo. Então, acho que o atleta, se ele já ganhou tudo, aí ele tem que querer ganhar mais mesmo. Não, Não sei então, se isso mano, é sempre... Eu acho que muito entra a questão também, eu acho que o que vocês todos falaram, muito certo. Agora eu quero trazer um caso específico, que é o caso do Vinícius Júnior, que eu acho que ele está acomodado nessa questão de baixa rotatividade. Já estou no Real Madrid, o que eu preciso mais? Mais nada, mais nada. E ele fica especialmente acomodado quando, assim, o Marca faz a proeza de colocar na capa do jornal e ele é o talismã do Real Madrid. Aí ele já tem esse ego, ele já tem esse ego inflado aqui pela imprensa brasileira. Aí ele pega o Marca e na capa tá ele e dizendo que ele é o talismã do Real Madrid. Qual é o esforço que esse cara vai fazer para qualquer coisa? Se ele já tem essa noção de que não tem ninguém para colocar no lugar dele, é ele ou ele, não tem, porque se pelo menos você tivesse o Hazard seria titular, e aí o Vinícius estaria no banco e ele estaria motivado para entrar no segundo tempo e ele ficaria treinando finalização até mais tarde, enfim, ele daria um jeito de melhorar, mas realmente. Eu discordo totalmente que Vinícius Júnior é um jogador acomodado no time principal. Eu não vejo assim, porque se ele fosse acomodado, ele não tentaria o que ele tenta. Beleza, a gente pode falar que ele peca na finalização, peca nas decisões, na tomada de decisão. Mas acomodado eu acho que não, porque ele passa o jogo inteiro tentando. Eu acho que acomodado não é uma palavra que define a Vinícius Júnior, por mais que ele tenha os seus defeitos, mas eu não vejo por esse lado. Tanto é que já teve momentos nessa temporada que ele ficou muito tempo no banco para o próprio Asensio jogar na ponta esquerda, entendeu? Então acho que acomodado não se encaixa em Vinícius Júnior. Mas eu digo acomodado na questão de que o cara parece que não evolui. Tá, ele tenta, porque a característica dele é velocidade, o drible e a profundidade, mas ele não, até agora, a gente não viu nenhum crescimento nos principais erros que ele tem, entendeu? Por isso que eu trago essa questão do jogador acomodado. Porque no podcast, no nosso podcast, falamos aqui, todos vocês, está gravado, podem ir no Spotify, podcast madridista, e olhar lá. O Vinícius Júnior está há 4 anos na Espanha e não melhorou determinadas coisas. Será que não é questão de acomodação do cara, tipo, beleza, isso aqui é o suficiente para mim me manter? E aí? Não, mas no caso que eu falo da acomodação do Vinícius Júnior, eu tô falando durante a partida. Durante a partida ele não é um jogador acomodado. Ele pode, às vezes, se desligar e tal, e fazer algum errar domínio, essas coisas, como qualquer um já fez. Mas o próprio Toni Kroos errou o domínio contra o Celta de Vigo, errou umas bolas também. Quando eu falo acomodado, é que ele não é acomodado durante o jogo. Fora do jogo, do treino, aí eu não sei o dia a dia como é. Mas durante o jogo eu não acho que ele seja um jogador acomodado. E agora, vamos entrar então um pouco mais a fundo nisso, a questão psicológica dos jogadores para essas questões de jogos. O Real Madrid deve ter um departamento psicológico, né? Mas eu acho que ele não funciona. Porque eu acho que todas essas questões também de falta de atenção, a palavra acomodação entra dentro aqui, mas do time se desligar, entrar num jogo sem praticamente quase que esperando tomar o gol para poder reagir. Será que isso também não é uma falta de um setor psicológico forte, da questão da mão do treinador também? Porque às vezes eu olho o semblante do Zidane, ele tá conformado com uma derrota de 1-0. Tu não vê ele puto com os caras, gritando com os caras, xingando os caras? Cara, vou ser bem sincero, eu não acho que seja uma questão de departamento, de apoio psicológico, nada disso, porque eu tenho certeza que o Real Madrid deve ter uma equipe fantástica com relação a isso. Isso é uma questão que os times de futebol estão investindo muito. Isso assim, faz parte de um time vencedor, ter um bom acompanhamento psicológico, os jogadores estarem bem da cabeça, estarem tranquilos. Então, isso eu acho que não.
eu acho que o que mais pesa nesse sentido é isso tudo que a gente falou mesmo, cara. Até o próprio Zidane. Assim, às vezes ele é outro que eu também acho que é meio acomodado. Você vê, o cara, em 3 anos, as 3 primeiras temporadas dele como treinador de futebol, ele ganhou 3 Champions League. O que mais que esse cara quer? Ele, não tem como ele fazer mais que isso. Então, tipo assim, eu não sei se às vezes isso é. Ele já fez além da cota. Eu não sei se às vezes aqueles 5 anos mágicos do Real Madrid, que ganhou 4 Champions, de certa forma eu acho que isso possa ter sido prejudicial pro dia de hoje. Sim, claro que na época foi foda, todo mundo, porra, ficou amarradão, super animado. Mas hoje em dia eu acho que isso pesa. Porque você vê, Zidane não tem como ele ser mais vitorioso, digamos assim. Só se ele pegar uma seleção e ganhar a Copa do Mundo. Mas, sei lá. Então, às vezes, o que eu acho que falta no Real Madrid é isso. Talvez gente que nunca tenha vencido e que tenha essa sede de título. Eu estou voltando um pouco no assunto. O Pacheco fez um comentário. O City, não sei o quê. O PSG, o Bayern, não sei o quê. Cara, o único que dá para comparar com o Real Madrid é o Bayern. E mesmo assim, mais ou menos. Porque City, PSG é aquilo. Só faz graça na França. Chega em competição europeia, Ganha do Barcelona. Na França é um leão. Na Europa é um gatinho, um filhotinho de gato. O City é outro. Pinta e borda na Inglaterra. Competição europeia não consegue fazer nada. E o Bayern, tudo bem. O Bayern bate em todo mundo na Alemanha e está sempre chegando nas competições europeias. Mas o Bayern não teve a sequência que o Real Madrid teve, entendeu? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu concordo totalmente. Eu sinto falta de um cara no Real Madrid assim, sei lá, tipo o Mbappé, por exemplo. Um cara que é novo, não sei o quê. Só que se ele ficar no PSG, provavelmente ele não vai ganhar Champions. Eu não sinto falta de um cara assim. É outro cara que eu sinto falta de ambição dele também. Hoje, jogando no próprio PSG, eu sinto às vezes, acompanhando esses jogos aí da França também, eu sinto ele muito sumido, às vezes, porque ele, querendo ou não, ele já tem uma Copa do Mundo, né? Claro, ele tem ganhado Champions, mas ele já tem esse peso também de já ter ganhado uma Copa do Mundo. O Varane é outro, que é um que deveria sair, deveria mesmo ir pro Manchester, enfim, deveria ir para a Inglaterra, porque é um jogador que eu sinto que o ciclo dele no Real Madrid já terminou. E quando você fala do Zidane, gente, o Zidane está fazendo estágio no Real Madrid, ele está segurando a vaga dele aqui até quando ele for chamado para a França. Isso aí é um fato. E isso aí que você disse de ele ter ganhado 3 Champions nos 3 primeiros anos, de fato, ele não tem mais o que ganhar. O próximo título para ele é a Copa do Mundo. E só. A não ser que ele ganhe agora a Champions de novo, mas ele não tem mais o que provar. Até o status que conferem a ele no Real Madrid, de deixar que ele decida se vai sair ou não, isso faz com que ele fique extremamente confortável se o time está ganhando ou perdendo, de 1-0, enfim. Ele não vai ficar lá mesmo gritando na beira do campo, ele está confortável. Não, então, e exatamente, eu acho que isso reflete muito no time, assim, essa falta de ambição, digamos assim, do treinador. Porque se fosse um cara que, perdeu 3 jogos, vai ser mandado embora. Meu irmão, perdeu o primeiro, o cara já vai ficar bolado. Perdeu o segundo, o cara já vai ficar desesperado para não perder o terceiro. Então ele vai ficar lá se matando na beira do campo, empurrando o time para cima. E às vezes falta muito isso no Real Madrid. Eu sinto isso. Assistindo os jogos do Real Madrid, você vê quando a câmera foca no Zidane, o cara tá com um semblante totalmente tranquilo, assim, o time pode estar perdendo, pode estar o que for. É difícil ver ele irritado ou gritando e tal, jogando o time para cima. Então eu acho que isso reflete muito no time e na motivação do time. Mas eu acho que assim, essa parada do Zidane tá sempre calmo, eu acho que tipo, é da personalidade dele. Eu não lembro um momento que eu vi Zidane se estressar. Obviamente teve aquele lance na cova, aquele da cabeçada e tal. Mas como treinador em si, eu nunca vi Zidane perder, como eu posso dizer, a elegância e tal, porque já é algo do feitio dele, entendeu? Assim como você não vê Toni Kroos se exaltando quando faz um gol, porque é da característica dele ser reservado, ser um pouco frio, entendeu? Não, beleza, tudo bem, ele pode ser frio, pode ser o que for. Só que o que eu tô falando é que não tem como o Real Madrid, não é o caso que ele tá sem público e tal, o Real Madrid tá com o Bernabéu lotado, o Real Madrid perder para um time pequeno e ficar por isso mesmo, entendeu? Ficar tudo bem, não tá tudo bem, o Real Madrid não pode nunca perder para um time pequeno, quanto mais no Bernabéu lotado, entendeu? E eu acho que isso reflete no time, assim, pode ser só impressão minha. Esse fator aí é outro que colabora, porque digamos, no final do ano passado, até início desse ano, que a gente estava mal das pernas, correndo risco de não se classificar para as oitavas da Champions,
O Zidane, mesmo sendo Zidane, ele não teria aguentado, ele teria sido demitido quando a gente perdeu ali para o Donetsk, quase ficou sem classificar. O Zidane certamente teria sido demitido se a gente tivesse público nos estádios, porque as vaias seriam pesadas, não ia ter diretoria que segurasse o Zidane. E isso é outro ponto que deixa ele, acho que os jogadores também, bem confortáveis, né? Não tem ninguém gritando, não tem ninguém vaiando. Exato, cara. Eu acho que isso tudo pesa contra nessa questão de acomodação, de às vezes parecer que o time não se importa se vai ganhar, se vai perder. Sei lá, cara. Eu acho tudo muito doido. Eu sinto essa falta de energia às vezes no Real Madrid. Falando em energia, desculpa te cortar, mas o Real Madrid tem um confronto de Champions, né? E o nosso adversário, nos últimos jogos, não veio muito bem. Perde para Chelsea, perde para Fulham, claro, ganha do Leipzig e ganha de 1-0 sofrido contra o Wolves lá na Inglaterra. Mas no sábado, antes de jogar contra nós, eles têm o Arsenal. E o Arsenal, com o Odegaard, está motivadaço. O Odegaard está voando no Arsenal. Então, temos tudo para termos a derrota do Liverpool e eles chegarem capengando contra nós. E aí vou trazer para vocês, para motivar ainda mais a fala de vocês, tem o Mané solta assim, ó. Temos que parar de dar desculpas e começar a lutar. Então, acho que existe algum problema dentro deste elenco. Claro, existe esse problema de lesões que eles estão sofrendo muito ao longo da campanha, mas acho que tem mais. E acho que é o nosso momento de ir para uma semifinal tranquilo, sem muitos sustos. E vocês? O Liverpool tá bem capenga. Hoje o time que tá melhor ali, seria um adversário mais forte pra gente, seria o Chelsea, é o que tá mais regular, além do City, obviamente, é o time que tá mais regular ali na Premier League. Como você disse, as lesões, a parte psicológica, já que a gente estava falando disso, parece que não tá bom por lá também. Parece que eles vão sem os zagueiros titulares. Agora, a gente só não pode pegar isso também e se iludir achando que porque eles estão com essa série de problemas vai ser fácil, né? Fácil não vai ser. Porque a gente tem nossos problemas por aqui também, né? A gente também tem os nossos problemas. Nunca é fácil, né? Mas a gente já tinha falado no podcast, eu não acho que vai ser fácil por conta desse confronto com o Barcelona, depois do jogo contra o Liverpool, porque a gente vai com titulares completamente pro jogo contra o Liverpool, daí provavelmente a gente vai com titulares contra o Barcelona e a gente vai com titulares contra o Liverpool de novo no jogo de volta. Então, uma consequência de jogos bem complicada. Bem complicado. Porque não existe entrar no Clássicos com time reserva, né? Não existe. Não existe. Eu acho que, dadas as consequências, o Clássico vai ser mais complicado que o jogo contra o Liverpool. Porque o Real Madrid joga no sábado contra o Eibar, pega o Liverpool, o Barcelona vai estar descansado. Não vai jogar. Aí, tanto pela fase de ambos os times, que o Barcelona joga o melhor futebol da Espanha atualmente, e o Liverpool não joga o melhor futebol da Inglaterra. Então acho que o jogo contra o Liverpool é mais acessível do que o clássico contra o Barcelona. Sem dúvida, o Barcelona tá voando. No último jogo deles contra a Real Sociedad, que é um adversário bom, é um time bom, um time forte, inclusive. E foi uma goleada, né? Mas eu quero entender esse forte de vocês. Porque do setor Sérgio Busquets não é criança e o setor defensivo tá jogando. No último jogo que eu vi eles tiveram que improvisar um zagueiro. Até que ponto o Ter Stegen também ele não é um cara que não vai falhar e que não vai errar. Apesar de que nos últimos jogos ele foi impecável. Se não fosse ele, o Barcelona teria tomado essa pecada também. Até que ponto eles estão jogando melhor futebol? Não tem, isso é indiscutível. É até covardia a gente trazer isso para cá, porque o Barcelona não perdeu esse ano, só ganhou. O treinador tá fazendo boas substituições, o time tá jogando bonito e ganhando. Exatamente. O Barcelona tá muito forte, e ele só tem La Liga agora, né? Ele só tem isso pra jogar. Ele colocou agora 3 zagueiros, e um dos zagueiros ele improvisa o De Jong, então ele já ganha na saída de bola. Tem Buches, que apesar da idade, voltou ao seu melhor nível, continua sendo... Não aquele da época de Xavi e Iniesta, mas ele continua sendo importante. Dembélé parece que encontrou o caminho. Griezmann fica alternando.
Pedri é outro jogador que também está muito bom. Então eu acho que é muito perigoso esse Barcelona. Tanto é que no começo da minha fala eu enfatizei que era o melhor time da La Liga, porque é. E você O melhor esqueceu não, de é o melhor mencionar futebol. o Messi. E você O esqueceu de Messi você não mencionar o precisa falar. Messi, Eu acho que tá 100%, assim, até o final do ano. Ele ainda estava bem decepcionado com o Barcelona, mas ele está muito inspirado. O presidente novo que chegou está levando o trabalho bem a sério, deu um ânimo no time. Certamente ele já está nas conversas aí com o Messi, e o Messi está muito inspirado. E se você virar, como é que pode dizer, virar a chave para o jogo do Liverpool, você tem um Liverpool que Alisson já falhou em alguns jogos importantes da temporada. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, só estou comparando com o momento atual do Barcelona com o do Liverpool, no caso. O Alisson que falha em alguns momentos, a dupla de zagueiro que está machucada, então vai improvisada. Thiago Alcântara, que ainda não é o mesmo Thiago do Bayern. Salah não está sendo o mesmo Salah de antes, Firmino está apagado. Então o ataque basicamente se resume a Mané e Diogo Jota, que está voltando de lesão e voltou bem, tanto na seleção quanto no clube. Então por isso que eu falei que é mais acessível uma vitória contra o Liverpool do que contra o Barcelona. Tanto pela fase, tanto pelo fator descanso, que o Barcelona vai estar descansado. O treinador também não está sendo efetivo, o Klopp, nas substituições, tem acompanhado, então as coisas não estão muito boas por lá, em setor nenhum. E além disso, tudo que vocês falaram, sejamos sinceros e realistas. Assim, eu vou dar minha opinião. Eu acho mais importante e acho hoje para o Real Madrid mais fácil ganhar a Champions do que ganhar o Espanhol. Então, assim, além da... Claro, digo nesses confrontos, né, nos confrontos da semana, de Liverpool e Barcelona. O Liverpool se faz um confronto, teoricamente, mais fácil, mais tranquilo, por conta disso tudo que vocês falaram. E eu acho que o foco deva ser a Champions League ao invés do Campeonato Espanhol. Então acho que sim, para mim é juntar os dois e com tudo para dentro do Liverpool e, claro, e para dentro do Barcelona também, mas tendo o Liverpool como prioridade, o Liverpool e a Champions League. O que vocês acham? Com certeza, pode até perder o clássico, não tem problema, desde que passe para a próxima fase, até porque passar de fase na Champions dá muito mais dinheiro, inclusive. Tem o fator dinheiro também, e como o Real é o único time espanhol, todo o dinheiro que seria dividido entre os clubes do país vai todo para o Real Madrid. Então é uma grana muito boa, faz muito sentido priorizar o Liverpool, ganhar do Liverpool. A gente chegou ao momento de nossas vidas como torcedor em ter que priorizar tal campeonato e deixar outro campeonato de lado. Acho isso muito pequeno para o Real Madrid, mas na conjuntura que vivemos, com o elenco que temos, focar na Champions mesmo. A La Liga nesse sentido aí, a que ponto chegamos, eu discordo, porque foi como o Pacheco estava falando antes de começar o podcast. Não tem mais time besta, entendeu? Não tem como a gente achar que, tipo, todo ano a Real Madrid vai ganhar e vai fazer frente, porque não tem mais time besta. Pô. Essa obrigação de ganhar não existe. Existe, porque a gente está falando do Real Madrid, o maior clube do mundo. Existe e a gente tem condição de ter dois times. E a gente não tem hoje. Por que a gente não tem hoje reservas à altura que poderiam entrar num clássico e vencer? Deveria ter. E a gente sabe por que não tem. Sim, eu entendo, mas eu não entendo que o Real Madrid é obrigado a ganhar os 3 títulos, entendeu? Da temporada. 3 não, 4 por causa da Supercopa. Obrigado a ganhar não é, mas obrigado a entrar para ganhar é. Não, isso é. Existe uma diferença. Esse é o mínimo. Né? Agora, a discussão que a gente está tendo aqui é aceitável perder o clássico se o motivo dessa perda for priorizar a vitória na Champions. E quando a discussão, na verdade, isso aí foi vocês que falaram. Eu não acho aceitável perder um clássico de jeito nenhum. Nem com o Champions, nem com nada. Eu acho que dá totalmente para o Real Madrid fazer a frente nos 2 jogos. Tanto contra o Liverpool quanto o Barcelona. Só que um será mais difícil que o outro. Não é bem assim, porque se tratando do departamento médico que a gente tem e do histórico de lesões que a gente tem na temporada atual, a chance de você entrar com força máxima e levar essa força máxima até os 93 minutos, já contando com os acréscimos, e perder alguém importante para o jogo da volta, é muito grande. Então, isso aí querendo ou não, você tem... Pode ou não acontecer. Exato, pode ou não pode acontecer. Mas e aí? Você olha o Sérgio Ramos, por exemplo, que não tem jogado os 90 minutos nos últimos jogos. Alguma coisa tem. O Zidane não ia tirar ele
ali no jogo contra a Atalanta se o departamento médico não tivesse alguma informação do tipo, olha, ele pode jogar, mas assim que possível tira. Então a gente sabe que a gente tem jogadores que não estão 100%. Você tem um Toni Kroos... Mas o golpe de saída foi durante o jogo. Você tem o Toni Kroos que tá lesionado, né? Foi lesionado agora na segunda, e aí beleza, ele volta pro clássico. Como que ele vai voltar? A gente sabe a condição que ele vai voltar? Faz sentido deixar ele jogar 90 minutos e de repente tem uma recaída e não joga o jogo de volta? A gente não tá falando de uma coisa que pode não acontecer. É algo real, é algo concreto. Então, galera, nosso debate hoje foi muito bom e até teria mais coisas para falar, porém não irei, porque senão nós vamos nos estender até amanhã de manhã falando aqui. Depois eu peço que vocês olhem os campeonatos que o Real Madrid foi campeão nos últimos 4 anos e me digam se nós não temos obrigação de ganhar tudo sempre. Tá? Para finalizar, queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Muito obrigado. Nos sigam em nossas redes sociais, @Escritório Madridista e @Máfia Merengue. E nos sigam no podcast, @Podcast Madridista. Deem seus tchauz e agradecimentos aí, galera. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha mais uma vez. É nóis. Valeu, galera. Foi um prazer participar de mais um podcast, prazer compartilhar as ideias com vocês. Obrigado aí pelos feedbacks também. Espero que vocês estejam realmente gostando. Até o próximo. Um abraço. Valeu, rapaziada. Obrigado por acompanhar mais um episódio. Espero que tudo corra bem, tanto com os seguidores como com o Real Madrid durante essa sequência. E é isso. Fala, Madrid. Valeu, gurizada. Muito obrigado. Ala Madrid.